Boa noite, pessoal. Pai do Senhor. Eu gostei desse negócio do jeito da madeira. Gostei, vou levar essa doutrina lá para a igreja. Que tem um pessoal lá que é o jeito da madeira mesmo, não tem jeito não. Bom, irmãos, nós começamos a falar aqui, eu coloquei esses tópicos como lições, né? A primeira lição, nós falamos sobre os 4 amor e aonde é feito o amor. O amor é feito na cruz do Calvário, amém ou não? E todos os amores que existem nesse mundo, o amor absoluto é o de Jesus, é o de Deus, amém? Que mandou o seu único filho na cruz para morrer por nós. E dali então sai todo o nosso futuro, a nossa eternidade está baseada ali na cruz do Calvário, né? Depois nós falamos sobre amor funcional e o amor próprio. E agora nós vamos na terceira lição, nós vamos falar um pouco sobre qual é a inclinação do meu amor, né? Você que gosta de anotar, é muito bom, irmão, os crentes. Eu vejo o Vilela ali, ele não perde, né, oportunidade, frases importantes, alguma coisa ali que às vezes nem nós mesmos pregadores sabemos o que nós falamos. Ele está marcando também as heresias, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui não. Depois ele vai enxugar tudo, essas coisas aí, irmãos. E ele tem autoridade para isso, porque vocês são as ovelhas dele. E o papel do pastor é proteger mesmo as suas ovelhas. E talvez 90% daqui ele vai tirar tudo. Vamos lá. Irmãos, qual é a sua inclinação? O Eduardo, ele falou aqui na pregação dele, ele falou sobre a pipa. E eu quero tomar um pouco essa ilustração dele aqui, que eu gostei muito. E eu queria passar também mais algumas observações sobre a pipa. Ele falou que quando a pipa ela é mal feita, ela se inclina para um lado. Você sabe que a pipa, ela é uma extensão, ela é uma extensão da nossa mente. Você sabia? Aquela linha que ela está esticada, o objetivo daquela linha, é claro, é manter a pipa contra o vento, para poder a pipa se manter no céu. Mas aquela linha que estica a pipa, ela tem o objetivo de trazer a informação do pipeiro para ver o que ele quer. Então o pessoal chama de desbicar. Então a minha mente quer que a pipa vai para a direita. Então eu vou desbicar. E aqueles movimentos que eu faço com a mão saiu do meu cérebro. E aquilo vai entre a linha, é um canal. E aí aquela linha ela vai levar a minha intenção para a pipa. Quero desbicar ela para a direita. Então eu desbico ela para a direita. Eu quero desbicar ela para a esquerda. Eu quero fazer uma descida. Eu quero cortar a linha do outro pipa. Então eu vou dar a volta. Dá a volta. Puxa, descarrega. É ou não é? Então, toda a informação do que você quer da pipa está aqui. A linha é ela que leva a informação até a pipa. O que acontece, Eduardo? Quando a pipa está pensa, quando a pipa inclina para o lado que ela quer, não do lado que a mente está pedindo, o que vai acontecer? A pipa vai ter um colapso. Por isso que as pipas ficam rodando, você não controla mais, aí cai em cima do telhado, cai em cima da cabeçada, né? E aí perde o controle da pipa, aí você perde a sua pipa. E quando é que você perde a sua pipa? Quando a sua pipa não recebe mais a sua mentalidade, não recebe mais a sua informação. Muitos crentes, eles estão assim, eles estão como a pipa pensa, eles pendem para um lado e Deus, com a mente dele, quer trazer você para o outro, né? Tem tantas pessoas dentro da igreja, os pastores torcem para a pessoa dar certo no casamento, jovens, né? Para dar certo no casamento, mas eles pendem para um lado. Irmãos, é difícil. E eles não conseguem receber a informação. E o pastor desbica, e fala, manda linha, manda palavra, manda aconselhamento, manda estudo bíblico, chama gente de fora, faz café da manhã com os jovens, traz os princípios, desbica, faz de tudo.
mas aquela pipa, ela não recebe a informação. Sabe por quê? Porque ela se inclina para um lado. E olha o que aqui em Romanos 8,4 fala. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito, se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Nós estamos falando aqui sobre o amor de Deus. O amor de Deus, ele tem o poder de fazer com que a pipa fique de acordo com o vento. E quando a pipa está de acordo com o vento, ela então tem condição de receber informação aonde o dono da pipa quer mandar ele. E nós, irmãos, somos a pipa, amém ou não? Nós somos a pipa. Deus é o pipeiro. E o Espírito Santo é a linha. É o Espírito Santo que leva a informação do Pai para nós. Para que nós vamos para a direita, vamos para a esquerda, fica, vamos, não sai daqui, não se envolve com isso. Irmãos, é o Espírito Santo que é a linha que traz a informação. E aí, irmãos, se nós somos penso de um lado ou de outro, se a gente pende para uma coisa ou para outra, irmãos, para onde for a minha inclinação, vai mostrar o destino para onde eu vou. E toda pipa que é pensa, quando sopra um pouquinho mais de vento, ela começa a girar. Ela começa a girar. O Eduardo falou uma coisa interessante, ele falou que aí a gente vai lá na rabiola, tira uma fita da rabiola e coloca do lado ao contrário, onde não está penso, para ver se existe um equilíbrio. Isso que nós fazemos na pipa é um arranjo, é um recurso, mas não seria certo. E às vezes, irmãos, nós estamos fazendo muitos recursos que não seria o certo, mas ajuda. E ele fala aqui que para se cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, para que o amor de Deus seja funcional nas nossas vidas, a Bíblia fala assim que nós não podemos nos inclinar segundo a carne, mas se inclinar segundo o Espírito. Nós não podemos pender para as coisas da carne. Há um tempo atrás eu preguei uma palavra na igreja, o nome da palavra é lutando contra as nossas tendências. Quando eu estava no mundo, eu tinha um problema muito sério com prostituição, com mulherada. Eu me converti, eu fiquei 2 anos e meio na igreja, não namorei com ninguém, não mexi com ninguém, não cantei ninguém, não mexi com uma moça dentro da igreja. 2 anos e meio depois, eu conheci a Sandra. Namorei 1 ano, fiquei noivo mais 1 ano, eu não toquei numa parte do corpo da Sandra que pudesse ofender sua família, ofender a Deus e pudesse estragar tudo que Deus estava fazendo na minha vida. Pastor, mas você foi anulado, você não tinha vontade de aprontar? Lógico que eu tinha. A Sandra tinha uma cintura tão fina que eu abraçava a cintura dela assim, eu pegava minha mão de volta assim. Aquela mulher, ela vinha com aquele cheiro, com aquele cabelo liso. Irmãos, sabe quando o homem ele tem nas mãos tudo o que ele precisa para fazer uma coisa errada? Tudo que ele precisa. Uma mulher bonita, uma namorada bonita, uma namorada atraente. E eu com toda uma bagagem mundana, eu poderia estragar tudo. Mas sabe qual foi o segredo? É que eu me conhecia.
E eu não podia me inclinar para as coisas da carne. Eu lembro que o meu sogro, rapaz, eu tomei um baque. Meu sogro chegou, aí eu fui lá pedir ela em namoro e tal. Meu sogro gostava muito de mim. E eu lembro que sentado no sofá, ele era mineiro, assim, meio arretado, meio brutão, rei. E aí ele falou assim: rapaz, ó, é o seguinte, hein? Era tipo o Vilela, assim, tem um jeitão de falar. Bernardo, é o seguinte: quando é 11 horas da noite, eu não quero ver tua cara aqui no meu portão. Pode namorar, gosto muito de você, né? Deus abençoa minha filha. Minha filha está te abençoando também. Mas eu não quero ver tua cara 11 horas da noite aqui na porta da minha casa. Irmãos, aquilo para mim foi o meu pão. Aquilo para mim foi o meu refúgio. E sabe o que eu fiz? Eu me inclinei para isso, em obedecer ao meu sogro. Nós saímos do culto, quarta-feira, eu levava ela na porta, o culto acabava às 10h30, eu levava ela na porta de casa, dava um selinho ali, um cheiro naquele pescoço cheiroso, que é o pescoço cheiroso da bexiga. Irmãos, pegava meu ônibus, ó, queimava o chão. Você entende? Eu nunca estive com a Sandra num lugar onde eu pudesse dar um beijo nela em que as outras pessoas não pudessem ver. Nunca estive. Eu nunca andei em qualquer lugar com a minha esposa. E tudo isso só foi prevenção. Porque a personalidade que eu tinha, o mau caratismo que eu tinha e os caminhos por onde eu andei, eu tinha tudo para poder ser um fracasso no meu namoro, no meu noivado. Eu tinha tudo. Mas a sua inclinação é que vai mostrar o seu destino. E a Bíblia, irmãos, fala que o amor de Cristo promove vida eterna. Nós temos um destino, amém ou não? A Bíblia fala assim que nós estamos numa terra de peregrinos. A Bíblia fala assim que nós estamos de passagem. A Bíblia fala assim que essa terra não nos pertence, que há uma nova Jerusalém, há uma nova terra nos esperando, amém ou não? Aqui não é o nosso lugar, nós estamos aqui apenas numa missão, e a nossa missão aqui é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Essa é a nossa missão aqui na terra. A Bíblia fala assim para a gente não juntar tesouros aqui nessa terra, porque nós não vamos usufruir deles por muito tempo. A palavra do Senhor diz, nos mostra claramente, através dos sinais, que Jesus Cristo está voltando. Diga graças a Deus. E eu pergunto para você, quantos filhos na fé você vai apresentar para Ele na eternidade? Quando você estiver entrando para as bodas eternas, quantas pessoas você vai poder falar para Jesus: Jesus, esse aqui é meu filho na fé, esse foi eu que batizei, esse é o que mandei para o encontro, esse aqui, ó, é um grande obreiro, é um grande pastor, eu sou apenas um membro da igreja, mas o que eu ganhei para Jesus se tornou um grande pastor. Sabia que você pode viabilizar o seu chamado? Às vezes você não tem vocação para ser um pastor, para ser um líder da frente, mas você pode evangelizar alguém e essa pessoa se tornar, amém ou não? Você pode ser um pastor via alguém que você evangelizou. Eu estou com 48 anos, você está com quantos anos, Gabriel? 44? Ah. Senão eu ia falar que você estava mais velho do que eu. Ele está com 44 anos, o Gabriel. 34 anos. Ele está com 34 anos. Eu estou com 48. Quem é que está mais velho? Eu. E eu sei que vai chegar um momento que eu vou ter que sossegar um pouco. Mas o meu ministério pode continuar viabilizado. Eu posso olhar para o Gabriel e falar: é eu lá, só que mais novo. Com o cabelo arrupiado. Só a barriga que eu vou tirar um pouquinho de lado assim, tá? Você sabia que você pode viabilizar o chamado através de converter vidas, salvar pessoas? Então, irmãos, Deus nos deu um destino. E o destino é o céu. Agora, você pode anular tudo isso. Por meio do quê? Por meio das suas inclinações. Porque ele fala aqui, olha, mas os que são segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito, mas aqueles que são segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. Então, para a gente poder entender isso, primeiro existe um negócio
um negócio em nós todos, que é uma coisa natural, que dentro dos estudiosos aí chama de pecado adâmico, tendências de pecado adâmico. Ou seja, todos nós temos uma tendência adâmica dentro de nós. Nós somos pessoas que nasceram do modelo de um pai, lá no Jardim do Éden, que pisou na bola contra Deus. E essa pisada na bola foi tão grande, que criou-se uma geração tendenciosa aos pecados dos pais. Então o que nós temos que fazer? Todos os dias das nossas vidas, nós temos que lutar contra as nossas tendências. Meu irmão, você que teve problema com prostituição, você não podia ficar sem um rabo de saia de jeito nenhum, e você se converteu, você é de Deus, você é de Jesus, só que você percebe que a tentação nessa área é algo impressionante na sua vida. Sabe por quê? Porque o diabo não desiste de você, e você tem que lutar contra as suas tendências todos os dias. Às vezes você foi um viciado, por exemplo, em cigarro, e você era 2, 3 maços por dia, e você aceitou Jesus, Jesus te libertou, mas numa situação ou outra, você sente um cheiro de um cigarro, vem como se fosse uma crise repentina. E a Bíblia fala do velho homem, para a gente tomar cuidado para que o velho homem não se manifesta. E quem é o velho homem? O velho homem são as tendências que nós temos com relação ao pecado, são as inclinações, como que é o nome da pipa aí o negócio? São os pensos da pipa. Nós ficamos pendendo para um lado que vai fazer a gente rodar até cair. O pecado, ele não vem assim, olha, não, atropelou, não. O pecado, ele vem sorrateiro. Ele vai embromando você. Ele vai trazendo na sua alma a síndrome de embromação. A gente está assistindo televisão, aí tem uma cena picante, a gente demora um pouquinho de mudar o controle, de mudar o canal. Sorrateiramente. Aí depois passa de novo, a gente demora só mais um pouquinho só. A gente não ficou assistindo, mas ficamos demorando um pouquinho mais. Aí na terceira vez, a gente fala, olha, não tem nada a ver não, nem maldade no meu coração, eu senti em ver isso. E aí você acaba assistindo a cena toda. São as inclinações. Irmãos, as minhas inclinações vai determinar o meu destino. O Esaú, ele chegou com fome, a Bíblia diz, depois de uma jornada de caça, e o Jacó estava fazendo um guisado. E é engraçado que o Jacó fala assim, olha, se você me der o direito de primogenitura, olha, ele já tinha um destino, era tudo dele, já estava traçado o destino dele. Olha como o nosso destino pode mudar, irmãos, numa atitude pequena, errada que nós tomamos. E aí o Jacó falou assim, se você passar para mim o seu direito de primogenitura, eu te dou o guisado. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, olha a inclinação. Ele falou assim, do que me adianta o meu direito de primogenitura se eu estou com fome? Irmãos, muitos jovens fazem isso. Que adianta ficar na igreja e não consigo namorar? Que adianta participar de culto? O rapaz que eu estou orando, está orando por outra menina. A menina que eu estou orando, está orando por outro rapaz. Já estou na igreja há tantos anos, esperando, já estou com 35 anos, estou virando matriarca da igreja, e a bênção não veio. Do que adianta a igreja? Que adianta oração? Que adianta jejum? O pastor colocou mais uma campanha. Do que adianta a campanha se eu estou com fome? Do que adianta esse negócio de orar? O que eu estou querendo é namorar, casar e constituir família o mais rápido possível. Então essas inclinações, elas vão fazendo com que nós venhamos negociar o nosso direito de primogenitura, a nossa salvação, o nosso destino. E quem é que pode nos salvar disso? O amor de Cristo, o amor verdadeiro.
O amor que está impregnado na nossa alma. O amor que está enfincado dentro dos nossos corações. A gente olhando a história de Paulo, irmãos, é impressionante o que aquele homem fez em prol do Evangelho. E a gente não vê outra coisa se não for uma expressão de gratidão, de amor pelo que Jesus fez na vida dele. E ele fala aqui no versículo 6, porque a inclinação da carne é morte. É o mesmo problema do pipa. Irmãos, não tem jeito, aquele pipa ele vai pender, ele vai começar a girar, ele vai cair numa antena, ele vai cair em cima de um telhado, você vai perder a sua pipa. E a Bíblia fala que a inclinação da carne é morte. Nos dias que nós vivemos, só em pensar em desviar do Evangelho, já deveria ser preocupante para nós. Só em pensar, deveria trazer peso em nossos corações. Porque os sinais da volta de Cristo estão aí, claro. O mundo está num colapso, virado de ponta cabeça. O desdenho das coisas de Deus virou explícito. O governo não quer nos apoiar, quer exterminar com os princípios cristãos do mundo, do planeta. E o que resta, irmãos? O que resta para mim e para você? O que resta para os nossos filhos? O que resta para as nossas igrejas? O que resta para o nosso Brasil? Não resta mais nada, a não ser a gente tomar posse do amor de Cristo. E a gente se inclinar para as coisas do alto, para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus. Você quer ter o prazer que daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, você poder bater no peito e falar assim, olha, eu estou 30 anos no Evangelho. Você quer ter o prazer de falar isso? Se inclina para as coisas de Deus, se envolve com as coisas de Deus, porque se você se envolver com as coisas carnais, se você se envolver com as suas paixões, com as suas vontades, irmãos, o tempo seu na igreja está contado. Pode fazer a contagem regressiva. Irmãos, eu vejo alguns comportamentos, estou falando da minha igreja, alguns comportamentos de alguns irmãos, que eu olho assim e falo assim, o tempo desse irmão aqui na igreja está contado. Vivendo uma vida dessa, não aguenta. A Bíblia fala assim, que o pecador não ficará onde? Na congregação do justo. Ele vai se envolver com o pecado, vai se envolver, vai chegar uma hora que ele não vai conseguir olhar as pessoas nos olhos. O que vai acontecer? Ele vai se sentir indigno daquele ambiente, ele vai se sentir acusado por aquele ambiente, ele vai se sentir condenado, ele vai se sentir que parece que todo mundo está sabendo do pecado que ele está envolvido. Você entende? E qual é a medida a tomar? Não vou vir mais para a igreja não. Então nós temos que tomar cuidado quais são as tendências que nós temos e quais são as inclinações que nós temos. No versículo 7 ele fala, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Irmãos, uma coisa interessante, que as inclinações podem nos fazer inimigo de quem nos ama. Você já falou mal de gente que te ama? O constrangimento que é? Eu não sei se você já teve coragem de falar para o seu pastor que você falou mal dele. Se você fez isso, se você pediu perdão para ele nisso, eu quero dizer para você que você está de parabéns. Você é uma pessoa muito corajosa. Por quê? Porque você reconheceu que você falou mal de uma pessoa que te ama. Porque eu vou falar uma coisa para você, irmãos. A pessoa não conseguia andar com Vilela, não conseguia andar com essa equipe maravilhosa, que dá o amor, que dá o carinho. Se não conseguir andar com esse pessoal, eu vou falar uma coisa para você, será poucas pessoas que você vai conseguir andar. São poucas pessoas. E muitas vezes nós estamos falando mal das pessoas que falam bem de nós. Muitas vezes nós estamos perseguindo as pessoas que querem o nosso bem. Você está entendendo? E aqui ele está falando que as inclinações
que nós temos é inimizade contra Deus. Já pensou você ficar inimigo da pessoa que te ama? Você ficar inimigo daquele que mandou Jesus na cruz do Calvário por você? Você ficar inimigo daquele que te curou? Você ficar inimigo daquele que te libertou dos demônios? Você ficar inimigo daquele que abençoou sua vida financeira, abençoou sua saúde, abençoou sua família? Você chegou aqui na igreja, você era um pobre de Marredeci, ninguém te valorizava, a sociedade não te queria mais, mas aí você chegou num ambiente onde todo mundo te acolheu, o Deus poderoso te deu amor, te deu carinho, te libertou, te deu paz. Quantas pessoas chegaram na igreja depressivos, arrebentados, vivendo debaixo de uma escuridão no seu próprio quarto? Aí você cresce um pouquinho no evangelho, daqui a pouco você está inimigo de quem te ama. Você se torna inimigo de Deus. Porque as inclinações da carne, ela traz inimizade contra Deus. E eu fico imaginando, irmãos, vamos pôr Deus agora como uma pessoa, vamos pôr aqui Deus como um homem, e Ele olha para você e fala: poxa vida, o que foi que eu fiz para essa pessoa se tornar meu inimigo? O que eu fiz para ela de mal? Mandei meu filho, tem toda uma história desde Gênesis, lutando por essa vida, nasceu, se envolveu com pecado, fui lá, resgatei. O que eu fiz de mal? Você já parou para pensar, né? Você já parou para imaginar essa visão? E Deus falando: o que eu fiz de mal? É de se pensar. Fazer como o pastor Ari: parece que é bom pensar nisto. Não é? Então, irmãos, quais são as nossas inclinações? Quando tem uma campanha de jejum na igreja, a gente se inclina para essa campanha? Ou a gente se inclina para a frente da televisão? O pastor coloca: irmãos, vamos fazer um jejumzão, jejum daqueles de queimar mesmo o capeta, 40 dias. Você fala: Ave Maria, 40 dias para mim não dá. Porque eu quero é comer. Teve um irmão que falou assim: pastor, eu não tenho condições de fazer um jejum desse. Eu falei: mas por quê? Porque ele falou assim: eu vou passar fome. Eu falei: não, você vai passar fome não. Irmãos, porque a pessoa ela quer comer. O apóstolo Paulo falou assim que a barriga de muitos crentes, o Deus dos muitos crentes é o ventre. Por que o Deus é o ventre? Porque não consegue abrir mão de uma alimentação. Ah, pastor, eu tonteio. Ah, pastor, a pressão cai. Não, a pressão levanta. Ah, para mim não dá. Não, os 10 pãozinhos de manhã é sagrado, é o meu culto ao Senhor. E não consegue abrir mão. Irmãos, uma das alimentações mais tremendas para mim é a janta. Eu não ligo muito para almoço. Irmãos, mas depois que acaba o culto, que você vai para casa, que a sensação de missão cumprida vem. Rapaz, mas é uma fome. Que você olha a perna da mulher assim, você vê a coxinha de uma galinha assim. Você já quer mordendo assim. A mulher está entrando junto com você na cozinha, você já está falando: a janta está pronta? Porque pensa numa alimentação gostosa, é a janta. Irmãos, eu já jejuei um mês a janta. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu Deus não é o ventre. O meu Deus é Jesus Cristo, amém ou não? E a Bíblia fala que existe casta de demônio que só sai com jejum e oração. Então tem coisas que nós não temos escolha. Nós temos que nos inclinar para as coisas do Espírito. Tem pessoas, irmãos, que o pastor fala assim: olha, irmãos, vai ser 21 dias de jejum. Aqui nós vamos estar aqui na igreja, todo mundo, cada célula vai vir um dia e tal. Irmãos, tem gente que faz daquilo uma coisa tão grande, tão impossível, que é perigoso. Se tiver culto todo dia ela vem, mas uma campanha de oração, em 21 dias ela não consegue vir. Porque ela lembra do programa de televisão que vai passar, o futebol que vai ter na quarta-feira, clássico de São Paulo e Corinthians, Palmeiras e São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Aquilo vai tomando, ele fala assim: eu não vou de jeito nenhum, não tem como perder um dele. Irmãos, sabe por quê? Essas inclinações, essa falta de renúncia, irmãos, ela torna você inimigo de Deus, porque Deus está de olho, irmãos, e Deus olha esses detalhes. E isso não tem nada a ver com fanatismo, tem a ver com compromisso. Diga compromisso.
se a minha igreja tem um compromisso, eu preciso cumprir o compromisso da minha igreja. É questão de responsabilidade, não tem nada a ver com fanatismo. Amém ou não? Porque era bom para o próprio povo. Irmãos, lá nós fazemos, durante o ano, nós fazemos 2 campanhas de 40 dias, pelos encontros com Deus. 40 dias, irmãos, sim, ó, cerrado, jejum e oração. E depois nós temos mais 21 dias, jejum de Daniel, isso durante o ano. E nós terminamos o ano com um jejum de 12 dias de jejum e oração. E esse jejum de 12 dias, nós desligamos as televisões dentro de casa. E nós trocamos todos os programas de televisão que nós gostamos por leitura da Bíblia. 12 dias. Irmãos, tem gente que não consegue. Sabe por que não consegue desligar a televisão? Porque a alma dele se inclina para aquelas coisas da televisão. Ele não consegue ficar sem a televisão desligada. E alguns pais, na hora que nós conseguimos organizar, alguns gritam lá: e as crianças com os desenhos? 12 dias. As crianças com os desenhos. 12 dias só. É só 12 dias. Não é 12 anos. 12 dias. Uma criança não pode ficar sem os desenhos. 12. Estou falando de 12 dias. E o pai já entra em defesa, a mãe já entra em defesa. Mas e as crianças com os desenhos? Irmãos, como se desenho fosse o recurso absoluto de ensino. E nos desenhos de hoje? Agora, eu falo assim, irmãos, aí você precisa se adaptar. Se adapta. Fica junto com o seu filho, vai brincar com ele, vai fazer um jogo com ele, vai educar ele, pega um brinquedo educativo, busca outros recursos para você estar junto com o seu filho, mas tem que lutar pela causa. E os desenhos? Aí tem umas que roda o dedinho ainda. Pastor, e os desenhos do meu filho? Irmãos, eu não sei se os pastores aqui, de vez em quando dá vontade de fazer aquela oração dos discípulos: Senhor, manda fogo. É melhor você tomar uma bronca de Jesus: meu filho não faz isso, que espírito sou. Mas dá vontade de falar, mesmo assim: Senhor, chamusca. Dá vontade. Se olhar lá do pulso, está só a caveirinha. Dá vontade. A gente lutando pela igreja, ou lutando pela prosperidade da igreja, para lutar, 40 dias lutando pelos desempregados da igreja, clamando, pegando o nome, sabe, irmãos, e lutando ali, jejum, a gente larga às vezes, o nosso conforto de alimento, para poder, às vezes, orar pela pessoa que está lá enchendo o bucho. Ó, o pessoal está orando por mim, essa igreja, por isso que eu amo essa igreja. É assim. E ainda vem reivindicar ainda, lutar pela causa ainda. Mas sabe por quê? Porque são pessoas que elas às vezes não fazem isso por maldade, mas fazem por não entender o coração de Deus. Não se inclina para as coisas da carne. E no versículo 8 ele fala: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você quer agradar aquele que te ama? Irmãos, quem aqui não quer agradar a pessoa que te ama? Quem não quer? Você sabe que a sua esposa te ama, será que você nunca tem vontade de agradá-la? Você sabe que o seu esposo te ama, você nunca tem vontade de agradá-lo? É a mesma coisa Deus. Irmão, você não sente vontade de agradar a Deus? Você não sente vontade de fazer algo que você possa agradar o Senhor? Não sente vontade nenhuma? Uma vez eu dei uma oferta na igreja, e eu fiz um comentário dessa oferta para um irmão. E o irmão falou assim: pastor, mas Deus pediu? Eu falei: irmãos, eu só vou dar coisa para Deus se Ele pedir. Eu não posso chegar e falar: Senhor, eu trouxe um presente para o Senhor. Eu não posso fazer isso. Tem muita gente na igreja assim, Vilela. Irmãos, nós precisamos construir lá a chácara e vamos lá comprar uns negócios lá, arrumar o som, né, o acústico. Nós fazemos um desafio de R$1.000. Pastor, mas Deus pediu? Meu irmão, você só vai dar algo para Deus se Deus pedir. Você não pode presenteá-lo. Você viu o que Gideão fez? No meio da fome, os medianitas tinham levado tudo. Ele estava ali maiando trigo no lagar. O lagar não era lugar de maiar trigo.
Lagar era lugar de recolher a uva. Era um lugar de alegria, mas ele estava ali amassando. E o anjo apareceu e falou: Gideão, você é o cara, eu te amo, fofinho de Jesus. Você é o xodó do pai e tal. Ele falou: quem mesmo? Você, rapaz, vai nessa tua força, Gideão. Você é um cara tremendo e tal. Vem com o papai, tesouro, não se envolve com essa gentalha. Vem cá comigo. Irmãos, aí o Gideão foi lá e foi restaurado, tirou foi liberto dos complexos que ele tinha e tal, da família dele. Aí o anjo fez o trabalho dele, e aí o Gideão falou assim: ó, fica aqui, hein? Não sai. É uma ordem que eu estou te dando, Deus. Fica aqui. E ele foi. Irmãos, no tempo de fome, ele trouxe um cabrito cozido e ofereceu de oferta. Deus não pediu nada para ele. E ele falou, o que eu falei para o anjo? Quem conhece a Bíblia? O que ele falou para o anjo? Está aqui o meu presente. Está aqui o meu presente. O anjo não pediu nada para ele. Irmãos, não tem momento nenhum que você sente nada, dá nada para Deus. Quando você recebe as suas férias, você não sente vontade de... Peraí, gente, deixa eu caprichar um pouquinho na oferta. Você não sente vontade. Quando você recebe uma indenização, você não tem, fala, não, olha, eu vou aproveitar que o negócio aqui bombou, deixa eu rechear aqui esse envelope um pouquinho mais. O pastor não pediu não, mas deixa eu dar um presente para o Senhor, amém ou não? Eu estou lá na minha cama dormindo lá, um irmão falou: pastor, um presente para o senhor e para a pastora Sandra. Irmãos, eu não pedi presente para ninguém, mas eu peguei logo antes que ele se arrependesse, irmãos. Antes que o irmão saísse fora, eu falei: vem aqui, eu não te largo enquanto você não me abençoar. É ou não é? Aprenda isso, irmãos. Quando alguém for te presentear, alguém for te dar uma oferta, irmãos, pega logo, não vacila não. Porque o diabo usa, irmão. Pega logo. Não tenha medo, tem que ficar aquelas pessoas, né? Não, pastor, mas eu não preciso. Não, fulano, mas eu não preciso. Irmãos, a oferta não se dá porque a gente precisa. A oferta, às vezes, a gente dá porque a pessoa merece. Não é porque a pessoa precisa. Irmão, eu já dei oferta para gente rica. Eu lembro que um judeu uma vez foi pregar lá no Parque do Carmo. E ele levou o filho. E eu percebi no pulso do menino que ele não tinha relógio. Então eu fiquei pensando, esse menino deve não gostar de relógio, ou não sei, alguma coisa, está viajando sem relógio. Irmãos, eu tinha comprado um Tecnos Marine, coisa mais linda. E eu estou lá, e aquele menino lá, junto com o pai lá, e Deus falou comigo: quem ama Israel, quem ama Jerusalém, prosperará. E eu chamei o irmão, é Paulo Rubens que estava traduzindo, eu chamei o Paulo Rubens e falei: Paulo Rubens, fala para ele que isso aqui é uma semente. Ele não pediu, mas eu quero dar. Irmãos, muitas vezes nós estamos muito no automático. Alguém tem que apertar o botão, senão a gente não reage. O amor não é funcional. Sabe, irmão, toda vez que Deus acrescenta um pouquinho, eu sempre acrescento um pouquinho também. Toda vez que eu recebia, quando eu trabalhava no serviço secular, eu recebia minhas férias, eu dava uma ofertinha maior na igreja, junto com o meu dízimo. Às vezes eu recebo oferta. Lá na igreja nós temos a festa das primícias, e tem um irmão lá na igreja, todo ano ele me dá uma oferta, junto com a oferta das primícias que ele dá para a igreja, ele me dá uma oferta também. Irmãos, eu vou lá e capricho também no envelope de dízimo. Porque eu tenho oportunidade. Eu falei dessa indenização que nós recebemos aí, dessa herança de 52 mil. Irmãos, a primeira coisa que eu fiz foi tirar o dízimo e caprichar na oferta. É a chance que eu tinha, eu não sabia se eu ia ter outro, e não veio mais outro valor desse não, teve que morrer minha sogra. Então eu não posso perder a oportunidade. Aí o Gideão, ele chegou e falou assim: Senhor, está aqui o meu presente. E aí ele derramou. Só que, olha que coisa interessante, na hora que ele derramou a oferta, aquela comida, né? Aí o anjo falou assim: e o caldo? Derrama o caldo também, rapaz, já que você vai dar, dá logo uma vez tudo. O que é isso? Você é doido? Derrama o caldo também. Irmãos, o que nós temos que fazer, vamos fazer direito, amém ou não? Temos que fazer, vamos fazer direito. Já que nós vamos dar para Deus, derrama o caldo também. E isso, irmãos, é inclinação para o Espírito, é inclinação para as coisas de Deus. Irmãos, as pessoas dentro da igreja que prosperam são as pessoas que são leais, que são fiéis ao Senhor. A minha inclinação determina o meu destino.
Mateus 19, 29. Olha que coisa interessante. Todo aquele que tiver deixado, olha só, quando Jesus só tocou em feridas aqui, ó, ou tocou nas coisas mais importantes no âmbito humano, olha só. Todo aquele que tiver deixado, está falando de amor isso aqui, está falando de fanatismo, não está falando de fazer loucuras, nada disso, está falando de expressão de amor, olha só. Todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Quem entendeu, corre. É aqui que ele está falando. Os últimos serão os primeiros, porque quem entendeu o mover de Deus aqui, já corre para expressar amor. São os primeiros a correr na fila. E ele começa a mexer em áreas tremendas, irmãos. Áreas que são áreas valorosas, que a própria Bíblia fala para a gente valorizar. E ele fala aqui, olha, aquele que tiver deixado casas. O que é isso, irmãos? Apegos. Irmãos, a pessoa compra uma televisão nova, acabou, meu. O pessoal chama de batizar. Ele vai batizar a televisão nova, só que esse batismo já durou um mês que ele não vai para a igreja, porque está televisão 4K. E aí, porque a pessoa não consegue deixar a sua casa para poder servir a Deus, para estar num culto. Aquele que deixar irmãos, irmãs, irmãos, quem é que não defende a família? Quem é que não ama o seu irmão, sua irmã? Ou mulher, poxa vida. Eu me casei, um ano depois que eu me casei, eu estava desfrutando da minha lua de mel. Surgiu uma oportunidade de ficar 28 dias na Bolívia. E eu estava escalado entre a equipe. Hermano, tu não entiendes a loucura que foi para nós outros. Nós outros não, né? Para Joe. Irmãos, presta atenção. Presta atenção. Eu tinha acabado de casar, irmãos. Ficar 28 dias fora da minha esposa. Longe da minha esposa. Irmãos, eu não faria isso por dinheiro. Eu não faria isso por nada nesse mundo. Ou porque eu conheci a Bolívia. Eu não faria. Mas por Jesus eu fiz. É disso que ele está falando. Ele não está falando que é para você abandonar a sua esposa. Não está falando que é para abandonar seus irmãos, suas irmãs. Deixar sua casa. E sair do meio da rua evangelizando. Não é nada disso. Mas o que ele está falando é que a prioridade da renúncia é para ele. Sim ou não. Cuida da obra de Deus e Deus cuida de você. E ele fala mais aqui, ele vai tocando as questões mais importantes, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, e receberá 100 vezes isso. Irmãos, graças a Deus, irmãos, quantos filhos eu tenho, por muitas vezes deixar a minha filha. Quantas pessoas maravilhosas são rodeadas, estão ao meu redor, amigos bacanas que lutam pelo nosso sucesso. Mas nós tivemos que deixar os amigos do mundo para viver num outro nível de relacionamento sadio com Deus. Então, as suas inclinações mostram o seu destino. Irmãos, olha, é muito legal, porque muitas coisas que nós estamos desfrutando hoje, foi sementes que nós lançamos lá atrás. Sementes que foram dadas quando eu era novo convertido. Hoje é que eu estou colhendo. O que você tem feito hoje para poder colher amanhã? Irmãos, vou fazer uma coisa aqui. Vamos acontecer aqui que a prefeitura vai lá e fala para a gente assim, ó, vocês não vão poder se reunir mais aqui no templo, acabou, não quero ver vocês alugando nada. Vamos supor que põe uma lei aí que é proibido os crentes se reunir em lugar fechado como esse aqui. Qual é o nome da sua igreja que você congrega? Qual é o nome dela? Como? Cristo Salva. Eu pergunto para você,
Se nós não tivéssemos templo para se reunir, você ia continuar congregando na sua própria igreja? Ou você ia procurar uma igreja que tem um templo legalizado e que lá a prefeitura deixa, porque o pastor paga não sei o que lá, que dá tudo certo? Você correria para lá por causa de um templo? Você correria para cá por causa de teto? Você correria para lá por causa de parede? Ou você ia manter a sua aliança? Qual é a sua igreja? Você manteria a sua aliança com a Cristo Salva? Ó, pastor, me libera aí, porque você sabe, né? Depois que a prefeitura tirou o nosso templo, a gente não tem lugar mais para reunir. Eu vi uma igrejinha ali, tem um templo tão bonito. Me libera aí para congregar. Esse é o seu nível de aliança? Por causa de um teto? Por causa de paredes? Por causa de um púlpito bonito? Por causa de uma banda de música? Esse é o nível da nossa aliança? Quando o pastor está ajudando, quando o pastor está fazendo, glória a Deus, meu pastor me ama. Pastor, te amo, meu pastor, pastor. Aí o pastor fala assim, ó, não vai dar. Tá vendo aí, ó? Falou na cara assim, ó, que não vai dar. Mas quando dava, ninguém saiu correndo. Olha, o pastor deu, o pastor fez, o pastor ajudou. Ninguém. É engraçado isso, né, Vilela? Quando a gente às vezes arranca dentro de casa para poder ajudar um infeliz, ninguém sai dando grito no meio da igreja. O pastor me ajudou, ele tirou comida dentro da casa dele, dos filhos dele, para poder me ajudar. Não fala. Mas no dia que o pastor falar assim, ó, eu não vou poder te ajudar nisso. No outro dia você ouve a bagaceira. Extra, extra, pastor não ajuda a ovelha no momento de necessidade. Extra, extra. E o Facebook vai comer solto. Por isso que existe vários desigrejados por aí. E começa. Ou seja, as pessoas elas só olham para aquilo que não é feito, mas não divulgam aquilo que é feito. E o que precisa? Precisa haver renúncia. Abrir mão por amor a Cristo. Amém, pessoal? Abrir mão por amor a Cristo. Irmãos, tem um outro tópico aqui que fala sobre dois senhores. Olha o que ele fala em Mateus 6:24. Ninguém pode servir dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podereis servir Deus e a Mamon. Não quero entrar nesse âmbito aqui, mas aqui existe 1, 2, 3, 4, 5 palavras importantes num versículo, e que dá uma apostila de umas 10 páginas. Primeiro, ele fala sobre servir, depois a palavra odiar, depois a palavra amar, depois a palavra dedicar, depois a palavra desprezar. As palavras fortes numa leitura de um versículo. E ele fala assim, não pode servir a dois senhores. Você tem que escolher quem foi que te amou. Você tem que ver quem foi que morreu na cruz por você. Mas não vai poder servir dois senhores. Porque aí nós voltamos novamente o problema do pipa. Aí o pipa está pendendo para a direita, a gente coloca a rabiola? Coloca. Mas é certo? Não, tem que fazer o pipa certinho, para não precisar colocar a rabiola. Esse é o problema. E aí tem muitos crentes que estão assim, ó, com as rabiolas. Porque ele quer Deus, ele quer Jesus, ele quer o diabo, ele quer ir para as baladas, ele quer ir para o sertanejo universitário, mas quer ir para o culto também. Ele quer tocar na igreja, mas quer tocar no mundo. Ele quer orar aqui na igreja por uma moça, mas lá na faculdade ele está atrás de uma bonitona lá. Jesus falou assim, não tem como servir a dois senhores, porque o amor de Cristo é exclusivo, amém ou não? Ele escolheu você de uma forma especial, e Ele vê você como uma pessoa especial, Ele vê você como uma pessoa dele, você é dele. Então toda hora que Ele olha para você como dele. Então Deus não quer imaginar você dividindo você com outro Deus. Está dando para entender isso, irmãos? Isso é maravilhoso, gente.
Então primeiro você tem que servir. Irmãos, toda pessoa que tem o amor de Cristo, é natural, ela quer servir. Já viu as pessoas novos convertidos? Eles ficam procurando dentro da igreja, aonde eles podem entrar para servir. Uns caem para dentro do teatro, outros tentam pegar um violãozinho e arranhar, mas eles querem procurar um caminho para poder servir, é ou não é? Uns correm para o banheiro, outros querem ir para a cozinha. Eles vão procurando, eles vão andando no meio da casa de Deus para ver onde eles podem se encaixar. Por quê? Porque eles estão tão amantes de Deus, eles estão tão gratos pelo que Deus fez, eles estão tão tocados pelo Espírito Santo, que eles querem servir. Então, não dá para servir dois senhores. Então, se você tem um outro senhor que não seja Jesus Cristo, aí entra a palavra odiar. Irmãos, e aqui essa passagem, ela não dá meio termos. E ele fala assim, ou você há de odiar um e amar o outro. Irmãos, quando nós amamos o mundo, aqui essa passagem está explica, nós odiamos a Deus. Essa é o certo. Porque nós fizemos a escolha. E outra coisa que ele fala assim, ou há de amar um e dedicar-se ao outro. Então, irmãos, você não vai aguentar, não tem como. Ou você ama Deus do jeito que Ele te amou, que às vezes não dá, porque o amor dele é muito forte, não dá para a gente imitar, mas pelo menos amá-lo. Ou a gente ama a Deus, ou nós vamos se dedicar ao mundo. A Bíblia fala assim, que quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando uma casa de repouso. Não encontrando, diz, voltarei para a casa de onde eu saí. E lá eu irei habitar, porque eu encontrei essa casa varrida e adornada. E traz consigo 7 demônios pior. E o estado daquele indivíduo se torna pior do que a primeira vez. Sabe por quê? Porque houve uma dedicação. E para onde você se inclinar, será o seu destino. Por isso que eu falei aqui, quando nós chegamos, que hoje nós temos que enfrentar, além de ter que ganhar almas, que já é uma tarefa árdua, temos que lutar com os crentes desviados que estão aí fora. E além disso, temos que lutar com os crentes desviados dentro da igreja, que são os apóstatas, que não conseguem acreditar mais que existe só um Deus. Pastor, mas não parece que o senhor está saindo um pouco, né? O tema não é perseverando em amor, e é disso que eu estou falando. Nós temos que perseverar em servir só um Senhor, amém ou não? Dedicar o nosso amor só para Ele. E ele fala da outra palavra, desprezar. O Esaú, ele desprezou o seu direito de primogenitura por causa de um prato de comida, por causa de fome. E tem muita gente na igreja, irmãos, que despreza a Deus, despreza os cultos. Tem gente dentro da igreja, irmãos, que deixa de ouvir música evangélica para ouvir música do mundo, dentro de casa. E o argumento é, não, a música é bonita. A gente estava vendo, lembrando das músicas do Roberto Carlos, não são bonitas aquela música daquele homem? É ou não é? Sabe, tem uma música que ele se dedicou para você viu, Du? Foi, cara. Do que vale tudo isso se você não está aqui? Do que vale tudo isso se você não está aqui? Irmãos, vai ter troco. Olha, irmão, tá com vingança, ó. Olha só, vingança. Irmãos, nós temos que dedicar ao nosso Senhor que nos salvou, amém ou não? E aí, se a gente se dedicar a Ele, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Se a gente se dedicar ao mundo, nós vamos ser cheios de demônios. Não tem meio termo. Por isso, quando você vê alguém que desviou da igreja, não tem mais brilho, aquela cor amarela na face, pessoa desfigurada, meio chupada assim. E é engraçado que a gente não fala nada, eles já vão perguntando para nós, né? E aí, pastor, você está firme? Eu falei, não, estou desviado. Estou na mesma igreja que você.
É eles que perguntam para nós, a gente nem quer. A gente olha assim e fala, gente, eu não vou nem perto para não achar que a gente está insinuando, né? Mas eles encontram a gente e falam assim, e aí, pastor, está firme lá na igreja? Eu falei, não, eu estou envolvido no adultério, por aí afora. Você entendeu, irmãos? A pessoa desfigurada, sem brilho, com alguns comportamentos que até mesmo antes de se converter não tinha. E é horrível de ver uma pessoa que um dia tinha um brilho de Deus e hoje está com a face desfigurada. Irmão, se eu não servir a Deus, eu vou servir aos demônios. Se eu não for cheio do Espírito Santo, vai vir 7 demônios piores. E a Bíblia fala que nós não somos casa de demônios, nós somos casa de Deus, amém ou não? O amor de Deus nos resgatou. O amor de Deus opera em nossos corações, diz a palavra do Senhor. Amém? Se eu amo o mundo, o amor de Deus não está em mim. Se eu tenho inclinação para as coisas do mundo, olha o que a Bíblia fala. Romanos 8:37. Não, perdão. 1 João 1:15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Amém? Amém. Diga para o irmão que está ao seu lado, permaneça para sempre. Acorda, irmão, fala para ele, acorda, pelo amor de Deus. Fala para o seu irmão, ele já está terminando, calma. Irmãos, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, a soberba da vida, a Bíblia fala que tudo isso pertence ao mundo. É um amor enganoso, é um amor passageiro. Você vai bater um vazio no seu coração, vai vir um buraco na sua alma. Mas a Bíblia fala assim, que aqueles que permanecer, aqueles que se inclinar, que o pipa for para o lado de Deus, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai permanecer para sempre, aleluia. Uma das coisas que faz a gente inclinar o pipa para o lado do mundo é as circunstâncias. Olha o que Paulo fala, Romanos 8:37. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente século, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nenhuma criatura nos poderá separar do amor de Cristo, do amor de Deus que há em Cristo Jesus, amém ou não? Irmãos, se as circunstâncias, é desemprego que faz você desviar, é desemprego que faz você desanimar de vir para a igreja, é desemprego que faz você faltar nos cultos. Ele falou aqui, irmãos, nem a morte pode nos impedir do amor de Cristo, pode nos separar desse amor tão maravilhoso. Irmãos, aí nós vamos lá para Jó. O que aconteceu com Jó? Faliu a empresa. O que aconteceu com Jó? Perdeu os filhos todos. Eram 10. Eram 10, né? 10 ou 7, tem um negócio de 10, 7. 10. Eram 10. Irmãos, Jó, a mulher dele desviou do evangelho. Ele ficou sozinho na igreja, sem a esposa. Irmão, Jó pegou uma lepra, que ele ficava coçando com caco de telha, porque ele não tinha unha mais. As unhas já não fazia efeito, tinha que ser com caco de telha. Irmãos, mas o Jó não faltou num culto, irmãos. Chegava com aquele cheiro de pus. Talvez um irmão ia para um canto, o outro foi para o outro, mas ele lá, Senhor, eu te adoro, porque o teu amor, ele é maravilhoso. O teu amor me constrange. Eu não posso, não é essa doença que vai me afastar do amor de Cristo. Não é a minha mulher se desviar que vai me afastar do amor de Cristo. Não é a perca dos meus filhos que vai me afastar do amor de Cristo. Não é a perca do meu gado. Não é que meus funcionários. Não. Nada nesse mundo
vai me separar. Nem os demônios. Pastor, sabe por que eu desviei? O diabo estava furioso. E o diabo, com a fúria dele, me afastou dos caminhos. E eu agora estou nas veredas da perdição. Irmão, você não tem autoridade sobre os demônios, não, é? Demônio afastou você do amor de Cristo? Que demônio é esse, gente? Que demônio poderoso é esse? Que teve mais poder do que o amor supremo, que é o amor de Deus. Mas ele está falando aqui, nada, absolutamente nada vai me afastar do amor de Cristo. O amor ágape está sendo comprometido à extinção por causa do pecado. Mateus 24:12. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Aquele que perseverar em amor até o fim. Lembra que nós falamos que o amor aponta para a eternidade? Até o fim. Aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida. Você tem que perseverar nesse amor. Não tem nada a ver com sentimento. Não tem nada a ver com sentimento, pastor. Eu fui no culto hoje, pastor, eu não senti nada. Não senti o pezinho, não senti a orelhinha, não senti a unha, não senti nada. Mas você não precisa sentir. O que você precisa é perseverar no amor. Amém ou não? Eu não sei os pastores aqui, mas acontece comigo. Irmãos, a gente vai para o culto, o louvor está uma luta para poder fluir. Os obreiros parece que estão tudo dispersos. O povo chega tudo cansado. Parece que todo mundo tomou bronca do patrão naquela quarta-feira. É aquele peso, é vizinho vindo atrás, um barulho aí, e um carro aqui estacionado. Você chega na porta da igreja, é um peso um em cima do outro, cobrança um em cima do outro. Você fala, meu Deus, esse culto aqui. Só, irmãos, que a gente sobe no púlpito, prega uma palavra muito simples, e manifesta demônio, o povo é curado, e as coisas começam a acontecer, vem visitante, é uma coisa interessante, testemunhos maravilhosos, e sabe o que acontece, irmão? Você fala, poxa, talvez você viu se eu não tivesse vindo no culto hoje? Você sabia que chega uma hora na vida cristã, que a gente não vem para o culto porque nós estamos com vontade, nós vemos para o culto porque nós temos compromisso, é diferente. Você tem vontade de acordar às 5 horas da manhã, enfrentar seu patrão todo dia. Nossa, você mostra o segredo. Não, você acorda de manhã todo dia, sabe por quê? Porque você tem um compromisso com aquela empresa. Eles estão precisando de você lá. E chegar no final do mês, tem um dinheirinho para poder pagar as contas. É ou não é? É mais compromisso do que vontade, irmãos. É mais compromisso do que vontade. Então, você tem que entender isso. Você tem que perseverar nesse amor. Você não precisa sentir mais. É a mesma coisa de um casamento. Não precisa ficar sentindo mais coisa pela Sandra. É só eu permanecer no amor que eu tenho por ela. Acabou. Aquele amor lá do começo, que quando eu a conheci, pronto. Eu não sinto mais aquela coisa lá. Mas uma coisa eu sinto. Responsabilidade de ficar com ela até o dia que a morte nos separar. Amém? Tomara que não seja eu que morra. Então, irmãos, presta atenção nisso. A vida cristã é do mesmo jeito. Irmãos, nem sempre eu como pastor, nossa, estou sentindo de ir para o culto hoje, Sandra. Oh, glória. Irmãos, nem sempre. Apesar, depois de 25 anos, acho que a maioria das vezes. Tem gente que... Ô, meu irmão, você não veio para o culto por quê? Pastor, sei lá, eu não estava sentindo. O Espírito Santo não moveu. Irmãos, depois de 25 anos, o Espírito Santo precisa mover para mim vir para culto. Não, pastor, eu não senti. Não precisa mais. O amor de Deus já está aqui dentro, amém ou não? É só nós fazer o nosso papel agora. Nós falamos aqui sobre amar o inimigo. Como é que nós vamos amar o inimigo? Mas Deus colocou um desafio. Existem muitos inimigos da igreja, muitos inimigos dos crentes.
Irmãos, e nós não vamos poder chegar nessas pessoas e falar, tomara que você vai para o inferno, meu inimigo. Não, você vai ter que falar, ó, Jesus te ama, viu? Ele tem um plano na sua vida. Seu inimigo. Não precisa sentir, é só fazer. Amém, pessoal? E isso, irmãos, eu quero abrir um precedente que nós já estamos terminando. Falta só a última leitura. Eu quero abrir um precedente assim, a vida cristã, ela precisa chegar uma hora que você faz as coisas por maturidade. Uma das coisas que tem feito com que os crentes abandonem o amor de Cristo, é a infantilidade no âmbito evangélico. Irmãos, muitas vezes nós temos atitudes muito infantis, sabe? Por exemplo, uma vez, há uns anos atrás, houve uma treta na escolinha. 2 crianças, da mesma idade. Aí um menino empurrou o filho da outra mulher. Aí a mulher chegou em mim e falou assim, pastor, os dois desse tamanhozinho, na escolinha. Pastor, fala lá para a mãe do menino lá, questiona ela porque o filho dela empurrou o meu. Eu falei, traz as 2 crianças aqui. Quando eu olhei as 2 crianças, eu falei, irmã, você quer que eu vá falar com a mãe desse menino? Para ela tomar providência, porque ela empurrou este menino, que é o seu filho? Você quer que eu faça isso? É, pastor, porque ele precisa tomar providência, moleque mal educado. Ah, mas o seu é um anjo. Aí, Vilela, desculpa. O seu é um anjo dos pés redondos. Irmão, você acredita que a mulher saiu da igreja? Porque eu não fui lá falar com a mãe do outro? E o que é isso? Infantilidade. São pessoas imaturas. Pessoas que não sabem tratar as questões da vida, irmãos, sem contar com o âmbito emocional. Você pega a igreja de Coríntios, Paulo dando uma bronca para gente, as demandas entre vocês não têm maturidade para tratar as demandas entre vocês, e vocês pegam as demandas entre vocês, os problemas entre vocês, e levam para os infiéis. É muita infantilidade. Irmãos, tem gente, irmãos, que pega os problemas da igreja e leva lá para o pai incrédulo, para a mãe incrédula. Uma vez uma mãe, eu falei para uma menina, né? Queria assumir um namoro. E essa menina tinha um negócio assim que na goela dos líderes ficou meio assim. Aí nós falamos assim, não vamos anular a menina. Case com quem quiser, portanto que seja no Senhor. Mas vamos dar uma arrochada para ver o que acontece. E aí o menino estava pronto para namorar e tal. E nós falamos assim, aí nós jogamos um pouco de responsabilidade para o lado dela. Falou, olha, filha, eu acho que era bom você arrumar um emprego. Né? Um serviço, se ocupa, você fica muito tempo aí na semana desocupado e tal. E aí falou assim, ó, então enquanto você não arrumar um emprego, não tem namoro. Aí saiu, não pastor, é isso aí, eu quero, né? Eu quero ser tratado, eu quero isso. E fez um misanceio com a gente lá. Só que chegou dentro de casa assim, ó. Aí a mãe chamava para jantar, não ia. Chamava para tomar café da manhã, não ia. O telefone tocou lá na minha casa, a mulher incrédula. Ela não conhece os princípios da palavra de Deus. O senhor é o pastor Arnaldo? Eu falei assim, oh yes. Ela falou assim, o que está acontecendo aí na sua igreja? Eu falei assim, não sei. Ela falou, mas é que a minha filha, depois que andou aí na sua casa, por causa do negócio do namoro aí com o Felipe, com o pessoal aí, não sei o quê, ela tá triste, não come. Eu falei assim, minha senhora, é o seguinte, a sua filha, ela congrega na igreja, ela conhece os princípios da igreja acerca de namoro. A senhora não frequenta a minha igreja, a senhora não sabe dos princípios que nós abordamos para poder os jovens serem abençoados. Nós queremos ver a sua filha feliz, nós queremos ver a sua filha bem, porém, eu não vou tratar esse assunto com a senhora, eu vou tratar com ela. Irmãos, e o pior de tudo, quando chegou no outro culto, a mulher não foi no culto. Eu falei, ixi, agora? Quem poderá me defender? Mas eu pensei que a mulher ia brigar comigo. Mas aquela mulher sentiu firmeza. Falou, senti firmeza nesse pastor aí. Vou colar lá. E aí, ela assistiu o culto, não falou nada. A menina foi na minha casa no outro dia. Eu falei, filha, sua mãe ela é incrédula.
Sua mãe não crê nessas coisas que a gente prega. Esse âmbito é uma realidade sua. Então, ó, você pode superar esses biquinhos dentro de casa, que a sua mãe, ela não tem culpa. A sua família não tem culpa de você estar num âmbito onde as crenças são diferentes dela. Você tem que saber superar. Pô, mas vai levar os problemas daqui para os incrédulos, para os infiéis. E sabe o que acontece isso, irmãos? Falta de maturidade. Já viu pessoas, o pastor chega e fala assim, olha, ó, senta, fica pelo menos uns 3 meses aí sem tocar, uns 3 meses sem atuar na igreja. Meu ministério ninguém toma, foi Deus que deu. Ó, a infantilidade. Que eu não sirvo homem nenhum, eu sirvo é a Deus. E ameaça. Se não deixar eu tocar, eu vou para outro lugar. Pois vai. Vai que Jesus vai atrás de tu lá também. E lá ele vai permitir uma situação que lá o outro pastor vai catar você também. Não tem por onde fugir, irmãos. Nós temos que ser maduros. Nós temos que alcançar maturidade para poder vencer e nós permanecer no amor de Cristo. Amém ou não? Deixar as infantilidades cristãs. É muito crente mimimi. É muito mimo. Irmão, se você pegar a história da igreja, não tinha moleza para os crentes, irmãos. Ó. Quando eu cheguei na igreja, eu estava desempregado. Eu saía da cidade de Tiradentes, a condução da cidade de Tiradentes até o Parque do Carmo, que é onde era a igreja sede, irmãos, era fora de mão. Irmãos, acho que nesse tempo, pelo menos umas 3 vezes, eu pedi para o cobrador deixar eu passar debaixo da catraca, eu não tinha dinheiro. E era uma vergonha, porque eu com a Bíblia debaixo do braço, e o pessoal sentado, olhando o crente, passar por debaixo da catraca, porque não tinha dinheiro. E sabe o que eu ouvia? Deu tudo para o pastor. E ó, deu para o pastor, aí não tem dinheiro da condução. Era isso que eu ouvia, irmãos, dentro do ônibus. Mas eu fui maduro o suficiente de passar por tudo aquilo ali e vencer, amém ou não? Os crentes hoje em dia não fazem o mínimo de esforço, sabe por quê? Porque são infantis. Tem maturidade. As confusões dentro da igreja, você pode contar. Quando os pastores vão tratar de caso, é tudo coisinha que poderia ter revidado. Poderia ter passado. E a gente pega os nossos pais lá incrédulos, às vezes espíritas, às vezes precisando de Deus, e a gente pega os problemas aqui da igreja e vão ficar tristes lá. E aí vem os pais na porta da igreja questionar: o que fizeram com o meu filhinho, com o meu júnior? Olha o tamanho do cavalo. O que fizeram com o meu bebê? Ó. Aquele que ama, guarda os meus mandamentos. Se inclina para as coisas de Deus. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é os que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei, e eu me manifestarei a ele. E disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem? Senhor, de onde vem? E que hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Amém ou não? Irmãos, está definido aqui. Aquele que quer ser amado de Deus, se inclina para as coisas de Deus. Aquele que não ama a palavra do Senhor, que não se importa para os princípios de Deus, a Bíblia fala assim: essa pessoa não me ama, e também o meu Pai não o amará. Amém? Aí você fala para mim: pastor, mas o amor de Deus não é incondicional? Ué, é claro que é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Agora, a nossa condição é servir a Deus. Não é a condição de Deus. Porque quando falar o amor de Deus é incondicional. Mas é claro, Deus é infinito. Não tem como Ele colocar condição no amor dEle. Agora, nós temos condição. Se nós não abandonar o pecado, não tem como o amor de Deus funcionar. Amém ou não? Não tem como esse amor incondicional funcionar.
Quem quer se inclinar para as coisas de Deus, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos colocar de pé, dando uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia.